Estamos continuando nosso estudo em Zacarias 3. Nós estamos nessa visão que Deus deu para Zacarias. É uma visão celestial, no sentido em que ele viu a presença de Deus, ele estava no conselho de Deus, ele viu uma cena ali que nós imaginamos que é o conselho de Deus, onde tem outros anjos, mas Satanás também estava presente, mas dessa vez parecia mais a cena de um tribunal, porque o sumo sacerdote Josué estava ali e nós temos visto essa cena como Deus pegou esse sacerdote que estava totalmente desqualificado. Ele é o sumo sacerdote, mas estava numa situação de desqualificação. E nós temos falado que essa visão veio, a quarta visão que Zacarias recebeu, essa visão veio depois de as três primeiras visões mostravam muita coisa sobre a glória, sobre o futuro, sobre o que Deus ia fazer. E a pergunta que não foi feita explicitamente, mas a pergunta que essa visão e a próxima, no capítulo 4, essas visões vão responder é: como que a nação de Israel, esse povinho, esse pequeno remanescente que voltou da Babilônia e especialmente os dois líderes que estavam à frente, como que eles iam estar à altura de fazer parte dessa restauração gloriosa? Nessa visão nós estamos vendo a situação do sumo sacerdote, que não é boa, porque ele está esses trajes imundos, né? Está totalmente impuro, sem qualificação para estar ali, e Deus vai mostrar como que essa visão gloriosa vai se cumprir apesar da situação impura que eles estavam. E nós vimos então que Deus fez algo sobrenatural e assim soberana, no sentido de realmente instantaneamente resolver. Ele não respondeu, nem deixou Satanás colocar o argumento. Ele já colocou que Josué seria qualificado, porque ele mudaria e mudou realmente as suas vestes. Mas na última aula nós vimos como que essa purificação vem outras coisas depois. Esse capítulo 3, que tem só 10 versículos, um capítulo curto, uma visão, como nós vamos ver hoje como essa visão não só fala da purificação. A aula passada e depois da purificação? O que mais vem? O que mais precisa vir? E hoje nós vamos dar continuidade, o que vem depois do depois, porque nós vimos o que vem depois da purificação, que é um desafio, uma exortação, um encargo dado para o sumo sacerdote Josué. A purificação que é feita por Deus, pela graça, sem nenhuma necessidade de Josué fazer alguma coisa. Deus simplesmente manda tirar as vestes imundas e trocar por vestes limpas e vestes santas, vestes maravilhosas. E isso, nós não estamos falando da purificação de uma conversão. Nós estamos falando de alguém que já é sumo sacerdote, que já faz parte não só do povo de Deus, mas da função do chamado sacerdotal. Então estamos falando sobre essa segunda purificação, uma purificação maior, uma grande dimensão, mistério da purificação que Deus quer efetuar na nossa vida. Mas isso que é feito por Deus, é claro que existem processos envolvidos, é instantâneo, mas Josué era um tição tirado do fogo. Então ele já estava dentro do forno de Deus, ele já estava no processo de Deus antes disso. E Deus está completando, consumando esse processo, dando a ele, pela graça, vestes limpas e puras. Mas depois disso ele recebe um encargo, uma exortação, mas depois disso vem mais coisas. Então vamos orar e vamos pedir que o Senhor nos ajude a ver
como essa visão, como Deus mostrou para Zacarias coisas do momento, coisas daquele dia, daquele tempo, mas mostrou coisas que ainda nem aconteceram. Então, essa tensão e esse equilíbrio, esse contraste entre o que precisa acontecer na nossa geração, no tempo presente, mas olhando para o futuro, visando o futuro. Isso é maravilhoso e nós queremos que o Senhor nos ajude a ver isso. Senhor Deus, nesta manhã, que o Senhor possa aquecer o nosso coração, não somente com um sentimento, uma emoção, mas isso também é maravilhoso quando sentimos que o Senhor está nos visitando, a emoção de ver a purificação de Josué nessa condição tão extrema de imundícia, de impureza. É maravilhoso, nós sentimos emoção com isso, mas não queremos só emoção, nós queremos realmente ver para onde o Senhor está nos levando, porque essa esperança que não é uma emoção passageira, mesmo quando nós não sentimos, quando nós não estamos necessariamente vendo aquilo que o Senhor quer fazer, que não estamos vendo com clareza, mas essas visões nos dão uma certeza, nos dão uma esperança que podem nos guardar nos tempos em que tudo parece escuro. Por isso pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos permita, como o Senhor permitiu a Zacarias, que possamos ver também. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos em Zacarias 3, a última aula foi no versículo 7. Vou ler de novo esse encargo, essa exortação. Lembro que no versículo 6, essa palavra protestar significa que o anjo do Senhor estava mandando um recado, estava falando. Na visão, Josué está ali presente, mas na verdade eu imagino, conforme eu consigo captar o que aconteceu aqui, Zacarias viu essa visão. Josué não estava vendo, ele está na visão, mas ele mesmo não estava participando, não estava ouvindo o anjo, não estava vendo que tiraram as vestes. Então, com toda certeza, Zacarias depois chegou para Josué e falou assim: olha, Deus me mostrou, eu vi você de vestes impuras. Isso teria sido um choque, porque eu imagino que Josué não se via dessa forma. Josué não tinha consciência de que para Deus ele estava usando essas vestes impuras. Primeiro porque ele não tinha, né? Ele não estava na presença de Deus como Isaías, né? Isaías 6, quando ele viu a glória de Deus, ele falou assim: ai de mim que sou um homem impuro, habito com um povo impuro. Josué provavelmente não estava com essa consciência da santidade de Deus e da impureza dele. Então, essa visão pode ter vindo, nós não temos nenhum registro disso, mas essa visão pode ter vindo para Josué como um choque. Como assim, eu, de vestes impuras, eu trato meu sacerdócio, minha função ministerial, trato com muita seriedade. Talvez ele não conseguisse ver dessa forma. Mas também porque essas vestes impuras representam a nossa vida, cada um de nós. É assim que Deus nos vê, se Ele olha para a nossa vida do jeito que nós somos, né? Isaías 64 fala que a melhor justiça que nós temos, nossos atos de justiça são para Deus como um trapo de imundícia. Mas, além disso, Josué tem esses trajes imundos porque ele representa a nação, ele representa o povo. Então, isso não se trata somente da vida dele, inclui a vida dele, mas não se trata somente da vida dele. Ele está diante de Deus representando a nação, representando o povo, representando o remanescente e talvez diante de Deus representando toda a nação espalhada aí pelos países onde estavam. Então, isso era um significado maior, né, dessa cena. Mas depois eu vou mostrar, nós vamos ver
para uma tela que nós vimos na aula passada, esses pontos aqui, essas frases, resumem o versículo 7, que é: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças. Nós falamos sobre isso, são essas duas responsabilidades, a restauração da comunhão, andar nos caminhos de Deus, andar com Deus. Então, eu purifiquei você, eu purifiquei a nação, representativa, simbolicamente, mas agora que você foi purificado, eu quero falar com muita solenidade, com muita, uma coisa muito enfática, que agora você tem condições de andar na minha presença. Eu tirei todo o empecilho, não tem nada que possa nos separar. Então, agora você pode andar nos meus caminhos. E é isso que Deus espera de nós. Que a gente, que a graça que Ele nos deu conquiste o nosso coração e que a gente corresponda a Ele dessa forma. E observar as ordenanças não é uma questão assim que tem que... Deus quer a santidade em todas as áreas da nossa vida, mas a santidade, ela começa a ser operada em nós quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós recebemos as instruções dele. É claro que isso envolve a leitura das Escrituras, ouvindo o que outros irmãos estão falando, mas isso tem que ser pessoal, tem que atingir o nosso coração, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz do bom pastor. Não ande por ali que é perigoso, ande por aqui. As instruções inerentes a cada coisa que ele nos deu para fazer. Se o sacerdote, se nós fizermos isso, tem esses privilégios, porque quem anda com Deus, eu fico cada vez mais impressionado com a visão do reino de Deus, que o sonho dos ditadores e mesmo de democracias é que o líder que está lá em cima, e todos os líderes querem isso, um pai, uma mãe de família, todos os níveis de autoridade, o diretor ou professor de uma sala de aula, todo mundo que está numa posição de liderança, o sonho é que todos os seus liderados obedeçam, que façam sim, Senhor, que tudo que você fala, eles respondam, eles correspondem imediatamente. Qual pai ou mãe de uma criança pequena não fica frustrado quando, ou de crianças, filhos mais velhos também, não ficam frustrados quando falam coisas para o bem ou do perigo e a criança não atende, não escuta. E dentro da humanidade caída, nós queremos controlar as pessoas também, né? Os governantes querem controlar, eles querem que todo mundo faça exatamente como eles estão mandando. E o sonho de Deus, no reino de Deus, é tão diferente, porque a primeira coisa que Deus quer daqueles que estão sendo purificados, aqui Josué, não é só porque ele é o sumo sacerdote, isso aqui é uma visão de toda a nação de Israel, que simboliza a igreja, mas que também se refere àquilo que Deus quer com toda a humanidade. Deus não quer súditos obedientes, que não têm vontade própria, que são como robozinhos, que obedecem. O sonho de Deus é que as pessoas que Ele purifica, que nós possamos fazer parte daqueles que dirigem a sua casa. Ele quer compartilhar, né? Se você andar comigo, se você cuidar da sua função sacerdotal, se você prestar atenção nas coisas que eu te ordeno, então você vai ter uma responsabilidade, você vai ter um privilégio, você vai ter uma honra. Você vai ser um corregente. A gente nem tem muito essas palavras, né? A gente pensa assim em termos de governo de um país, um presidente, eu citei esse exemplo, é um presidente que tem os ministros, o seu ministério, o seu gabinete, mas o que ele quer é uma coisa cada vez mais ampliada. Ele quer que nós reinemos junto com ele.
Porque ele fala, olha só, se você fizer isso, versículo 7, você vai julgar ou governar a minha casa e você vai guardar os meus átrios. Então você vai fazer parte daqueles que dirigem, mas não é esse sonho de controlar, de oprimir, de fazer obedecer. A ideia é sempre chamar as pessoas, chamar os filhos para a maturidade, chamar os cidadãos para participar do governo. A ideia de Deus, e aí ele termina assim, essa segunda parte do privilégio você vai ter um lugar entre os que estão aqui. Veja bem, Josué é uma visão, como eu falei, Josué não está vendo isso, ele não está participando, é uma visão que Zacarias recebe, mas Josué está presente nessa visão como alguém que está sendo julgado. Ele está ali não qualificado para a função dele e ele está ali no conselho meio que assim, como nós vamos aceitar essa pessoa como sacerdote ou ele vai ser rejeitado? E Satanás está ali para acusar. Então, Josué estava presente nesse conselho, não como membro do conselho, mas como alguém que está sendo julgado, um réu. E Deus está falando agora, se eu limpei completamente sua barra, seu histórico, você não tem mais sujeira, você não tem mais imundície, você está preparadíssimo, está com roupas, está com a mitra na cabeça, está tudo certo. Agora eu quero que você comece a andar comigo e fazer as coisas como era o propósito de Deus desde o início. E se isso acontecer, você vai fazer parte, no final do versículo 7, eu te darei lugar, não para ser julgado, lugar de honra, lugar de participação. E este é o desejo de Deus. Você pode acompanhar no Novo Testamento, ele nos chamou para ser reis e sacerdotes, ele nos chamou para governar com ele. O chamado de Deus para nós não é de ser um súdito passivo, sim, obedecendo, fazendo tudo as ordens do rei, mas o alvo, o sonho de Deus é que nós também sejamos reis, que nós também compartilhemos o trono com ele. Os 12 discípulos de Jesus, ele falou assim, vocês vão sentar em tronos, mas isso não é só para os 12. Os 12 eram as primícias, é para todos. Né? As 7 cartas no livro de Apocalipse falam ao vencedor, eu darei que se assente no trono junto comigo. Então esse é o desejo de Deus e esse sonho, né, que às vezes as pessoas falam, eu sou filho do rei, às vezes com uma conotação muito errada, mas a ideia não é assim, Deus está nos chamando para um lugar de domínio. A posição de rei no reino de Deus é de servir. O rei é aquele que dá a vida, que cuida dos seus súditos e que chama os súditos para subir. Então, a ideia sempre do reino de Deus é uma coisa dinâmica em que aqueles que estão no lugar de autoridade servem, dão a vida, se doam, amam e ajudam as pessoas a crescer, chegar à maturidade e ser também pessoas que vão participar. Você vai falar assim, se todo mundo é rei, quem é súdito? Na verdade, Adão e Eva não foram criados ali no encargo, na comissão original em Gênesis 1. O encargo para eles não era governar sobre outros seres humanos. Era para eles governarem a criação, os animais, toda a natureza. A gente não sabe muito quais são os projetos de Deus para a eternidade, mas o modelo que Deus nos deu é um modelo de compartilhar com Ele. Esse compartilhar da autoridade de Deus tem duas finalidades. Uma é porque quando nós compartilhamos, nós estamos em comunhão com Deus.
Então, o grande objetivo de Deus é ter um projeto em comum conosco, porque fazendo o projeto juntos, nós vamos sempre conversando, como Deus conversava com Adão e Eva no final da tarde. Ele sempre queria conversar sobre o que eles estavam fazendo, os projetos que eles tinham em comum. Mas também esse partilhar do governo, de reinar junto com Deus, é que nós vamos partilhar, nós vamos ser participantes da natureza criativa de Deus. É por isso que tem a família, por isso que tem filhos, por isso que tem esse ciclo, que hoje é um ciclo de vida e morte, mas na eternidade vai ser um ciclo de crescimento, um ciclo onde não vai ter morte, mas que vai ter sempre um dinamismo que a gente não consegue nem imaginar como vai ser, mas que envolve vidas e criação e a natureza e desenvolver os projetos que estão no coração de Deus, e como Ele é um Deus infinito, os seus projetos também são infinitos. Então, perdão pelo desvio aqui, mas a ideia realmente é a gente entender o que Deus estava dando para Josué. Ele deu a purificação, e como nós perguntamos na aula passada, e depois da purificação? Veja como tem muita coisa, como quem fala assim, não vamos falar muito sobre a graça, porque as pessoas aproveitam e vivem, acham que podem fazer qualquer coisa, que sempre tem graça. Mas a graça de Deus é algo que nos prepara para uma vida em comunhão com Ele. Não é uma graça para a gente continuar pecando. E isso não é porque a gente precisa ficar sempre enfatizando, vocês não podem pecar, eu mesmo falando para mim, eu tenho que ficar sempre, olha, a graça de Deus veio, mas agora eu preciso me esforçar, porque isso é algo que vai acontecer espontaneamente. Isso é a vida de Deus. A purificação traz em nós esse anseio e essa capacidade que naquela época não estava ainda liberada, né? A nova aliança, o Espírito Santo, uma vida nova dentro de nós, mas essa é a ideia, né? Que Deus nos purifica para que a gente possa viver na presença dele. Então, hoje nós estamos nesse último ponto aqui, que o objetivo de Deus, agora chegamos no versículo 8, que o objetivo de Deus é que, nesse caso de Josué, ele queria levar para mais um ponto. A gente mencionou isso aqui na aula passada, falamos sobre esse diagrama aqui, que é sinais de uma era vindoura. Vamos ler aqui novamente, versículo 8. Ouve, então lembra, versículo 6, o anjo já falou assim, ele não usou uma expressão, mas ele falou num tom sério, ele protestou a Josué, ele falou sério, falou assim, Josué, é muito importante o que eu vou dizer. Agora no versículo 8, ele fala, ouça aqui o que eu vou dizer. Então, quando fala isso, é porque também é uma coisa séria. Então, ele deu esse encargo, falou sobre o que ia acontecer com Josué depois da purificação, no versículo 7, mas agora ele vai falar mais um ponto, e esse ponto aqui é muito importante para a gente também hoje, para a gente ouvir. Então, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ouça o que o Espírito Santo quer falar para nós, porque tudo que nós estamos vendo nesse capítulo é um quadro, é uma descrição maravilhosa do que nós temos em Jesus. Isso não é só, como eu falei assim, a ideia da purificação não é do filho pródigo que está voltando e praticamente tendo uma verdadeira conversão pela primeira vez. Esse aqui é um sacerdote, é alguém que está na vida com Deus já, mas está na impureza, né? O dia da expiação é uma segunda etapa, muito depois da Páscoa. Então esse mistério da purificação que vem para nós, isso vem para um objetivo.
Só para fazer um outro parêntese rapidinho, algumas igrejas, especialmente isso é mais conhecido entre os metodistas, né, John Wesley, eles falavam de uma segunda experiência. Naquela época eles não tinham experiência de batismo no Espírito Santo, falar em línguas, profecia. Eles tinham alguns dons, mas não dentro do entendimento que hoje nós temos dos dons do Espírito. Mas eles falavam de uma segunda obra da graça. A primeira que era a conversão, mas depois que a pessoa já tivesse um certo conhecimento, uma experiência com Deus, nos cultos eles chamavam muito, as pessoas iam para frente, iam orar, iam clamar a Deus com lágrimas e tudo, quase como se fosse uma segunda conversão. Mas não é que eles não eram convertidos, e não era que eles estivessem assim em pecado, precisando voltar para Deus. Eles falavam de uma segunda obra da graça porque era algo assim mais profundo, era um entendimento que hoje a gente pode até pensar. Por exemplo, no dia de Pentecostes, Pedro falou arrependimento, batismo e recebeu o Espírito Santo. Acontecia tudo de uma vez. Para nós, hoje, as coisas acontecem, às vezes, com muito espaço, com muita demora. Às vezes, a gente vive anos como cristão e de repente, assim, acorda e fala assim, puxa, eu estou vivendo uma vida morna, estou vivendo uma vida assim, tem muito mais, eu quero me entregar, eu quero que algo aconteça na minha vida. E é como se fosse uma segunda conversão, que poderia talvez ter acontecido no início, mas muitas vezes acontece conosco em etapas mais distantes. Então essa purificação, essa segunda obra da graça, é isso que nós estamos vendo aqui. É alguém que já está andando com Deus, no ministério possivelmente, mas que precisa de uma obra muito mais profunda, que vai resultar num relacionamento com Deus, num chamado para andar com Deus de uma forma muito mais profunda. Então, aí, o que Deus está falando? Toda essa experiência que Deus está dando para Josué, toda essa visão que Ele está dando aqui, é para que chegue no versículo 8. Ouve Josué, sumo sacerdote, ele reconhece o ministério dele, a função dele. Ouve Josué, sumo sacerdote, e não só você, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti. Então, a gente pressupõe quem eram os companheiros de Josué. Provavelmente eram sacerdotes, mas eram os colegas de ministério, eram as pessoas que estavam juntos. Então, Deus não estava dando esse desafio final para Josué como uma coisa individual para ele. Está falando de uma forma coletiva. Na verdade, Deus queria que toda a nação, todo o remanescente aqui no caso, estivesse junto com esse mesmo encargo. Mas o que era? Ouve, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, os quais, então Josué e os companheiros, os quais, todos vocês, são homens de presságio das coisas vindouras. Olha que coisa tremenda. Vocês são sinais. Eu até comparei algumas traduções, acho que às vezes ajuda, assim, que você olha uma versão, uma tradução da Bíblia e olha outra, às vezes a gente quer uma que já diga tudo, mas é bem interessante. Hoje a gente tem inúmeras traduções em idiomas diferentes, mas olha assim, eu vou ler algumas expressões que tem outras traduções da Bíblia diferentes. A minha fala assim, vocês são homens de presságio das coisas vindouras. Eu acho isso excelente. Essa tradução ficou excelente. Vocês são homens de presságio. Acho que todo mundo sabe o que é presságio. É uma coisa que está sinalizando, simbolizando algo. Então, veja aqui, homens que simbolizam eventos futuros, ou homens que simbolizam coisas vindouras. Vocês são símbolos de coisas futuras.
vocês prefiguram coisas que virão, vocês representam coisas que virão. Vocês são homens portentosos. Essa é uma palavra menos comum, né? É um portento, é um presságio, é um sinal de alguma coisa, assim, quando a gente vê, sei lá, um sinal no céu, do clima, isso é um símbolo que vem chuva, sei lá. Então, tem uma versão que coloca assim: vocês são um sinal do que eu enviarei ao meu povo, que ele vai falar em seguida do renovo. Vocês são um sinal do que há de vir. O que está acontecendo com vocês é uma antecipação das belas coisas que acontecerão no futuro. Isso aí eu achei muito, muito bem descrito. Vocês são, o que está acontecendo com vocês, o que está acontecendo com vocês é uma antecipação das belas coisas que acontecerão no futuro. Então, antes de seguir adiante, vamos pensar juntos nessa, porque eu agora vou entrar numa sequência aqui, porque o que é que eles vão sinalizar? Então, nós estamos vendo uma sequência que Deus está fazendo aqui. Ele purifica Josué, para que Josué possa andar com Deus, para que Josué possa exercer a função dele, para que Josué possa compartilhar governo na casa de Deus, para que Josué possa fazer parte do conselho divino. Então, nós estamos vendo assim, Deus já fez uma porção de degraus aqui para Josué subir. Mas no final das contas, porque assim, chegou num ponto, voltando aqui, chegou num ponto muito alto aqui. Você tem o privilégio de estar no conselho de Deus. Que honra, que privilégio, que chamado. Eu sou chamado para servir, eu sou um servo, eu não sou ninguém, eu não preciso de título. Eu não preciso ser chamado por um grande título, mas eu sou chamado com minha função humilde. Aqui está falando do sumo sacerdote, mas nós precisamos entender isso. O Novo Testamento nivela todo mundo. O Novo Testamento nos mostra que todos nós somos chamados ao sacerdócio, portanto, todos nós também somos chamados ao conselho de Deus. Mas tem que acontecer isso que a visão está mostrando. A purificação mais profunda, o chamado para andar com Deus, o conhecimento da voz de Deus. Nós somos chamados para chegar nesse ponto. Nós somos chamados para o conselho de Deus. Agora, ele vai falar, e nós vamos entrar nisso já. Ele vai falar sobre o que vem depois. Ainda vem várias coisas depois. Mas eu quero mostrar como Deus, ao mesmo tempo que nos faz, como Efésios 2 fala, Ele nos resgatou, Ele nos conheceu antes da fundação do mundo, Ele nos amou, em Efésios 1. Em Efésios 2, Ele nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais. Então, a redenção, a salvação por Jesus, Ele que desceu do trono, Ele nos eleva, Ele nos coloca lá em cima. Então, eu quero que vocês vejam isso, antes de seguir adiante, eu quero que você veja o que Deus está fazendo com Josué. Primeiro, como eu falei, isso deve ter vindo como um choque. Se Zacarias contou essa visão certinho para Josué inicialmente ficou chocado. Como assim você teve uma visão de mim com trajes imundos? Então, a primeira coisa que Deus faz é nos revelar no nosso chamado. Isaías também já era uma pessoa, ele não era um cara desviado, apostatado, ele era um profeta já. Nós não sabemos exatamente a sequência, está no capítulo 6 de Isaías, não sei exatamente a cronologia desses capítulos, mas vamos dizer que Isaías ele era uma pessoa que servia a Deus, fazia parte do povo de Deus. Então isso não é alguém que foi chamado do pecado, mas ele
Em Isaías 6, ele, antes de ser comissionado, antes de ser ungido, antes de estar no conselho de Deus para falar as palavras de Deus, Isaías precisava sentir a sua imundícia. Ele precisava sentir que ele não era digno. Então é isso que Deus está fazendo com Josué. Josué, Deus vai mostrar que ele está sendo convidado para fazer parte do conselho de Deus. Mas antes ele precisa entender que ele precisa de purificação. Então essa visão começa lá embaixo. Na pior, assim, Josué está pior do que as piores pessoas de Israel. Ele está totalmente contaminado. Mas Deus oferece a purificação. E aí chegamos nesse ponto aqui, o privilégio de estar no conselho de Deus. Mas agora também ele fala, vocês são homens de presságio, vocês estão mostrando o que vem depois. Eu acho isso maravilhoso, mas isso de certa forma é humilhante. Eu vou explicar por quê. Porque, e aqui eu vou voltar, assim, nós falamos sobre isso bem no finalzinho da aula passada, esse diagrama aqui que mostra como Josué e os outros sacerdotes, como eles tinham todo eles viviam dentro da antiga aliança. Eles estavam no processo de reconstruir a casa de Deus, mas eles tinham a provisão de Deus, eles viviam dentro de um sistema que Deus deu para eles, que era de sacrifícios, que era de vários rituais, da aliança que o povo fez com Deus. Então era uma aliança válida, mas hoje, da nossa perspectiva, era muito incompleta. Só a gente lê o livro de Hebreus e ele vai falando. O sacerdote era um sacerdote que era pecador também, né? Os sacrifícios eram animais que o sangue deles não pode realmente purificar o pecado, tem que ficar oferecendo o tempo inteiro. A casa era uma casa material. E enfim, aí vai mostrando, Hebreus vai mostrando, quando a gente vê a grandeza da nova aliança que Jesus veio para trazer na primeira vinda, nós entendemos o quanto que eles estavam distantes, o quanto que eles tinham algo que Hebreus chama de sombra, eles não tinham a realidade ainda. Então, tudo que Deus estava dando a eles, que era o máximo que podia acontecer naquele tempo, né? E tem Moisés, tem Samuel, tem Davi, tem os patriarcas, tem todos os homens e mulheres de Deus no Antigo Testamento. Eles viviam com Deus, eles andavam com Deus, eles viam coisas que nós não vemos. Mas, como Jesus falou de João Batista, o menor no reino de Deus está muito mais avançado do que eles. Então, no final das contas, depois de Deus pegar Josué, veja se você consegue captar o que eu quero transmitir. Josué, Deus pegou e mostrou, Deus pegou Josué com trajes imundos para mostrar, você não tem qualificação. Essa visão que vimos nos primeiros capítulos de Zacarias, tudo que Deus vai fazer, Ele vai habitar no meio do povo dele, Ele vai reinar sobre a terra. Ageu mostrou também que Deus vai sacudir céus e terra e Deus vai estabelecer seu reino. Eles viram, os dois profetas, eles viram lá na frente as coisas que não aconteceram ainda. E a pergunta é, mas como nós vamos chegar lá? Como que essa restauração tão insignificante, tão deficiente, como que esse povinho que voltou da Babilônia, essa incapacidade de enfrentar os inimigos, eles pararam quando tinha oposição, eles não tiveram persistência, eles estavam preocupados com a própria vida deles e não com a casa de Deus. Como é que Deus vai pegar esse povo que não é diferente de nós, é a mesma coisa nossa, mas só que estamos numa outra dimensão, então ao mesmo tempo que tem paralelos, é claro que nós estamos
numa dimensão diferente que Jesus veio para trazer. Mas a pergunta, eu quero fazer esse paralelo. A pergunta era como Deus vai pegar esse povo impuro, fraco, incapaz, sem qualificação, como é que ele vai levar até esse ponto da restauração gloriosa que ele está mostrando? E aí, nesse capítulo, nós vemos que ele pega Josué, impuro, desqualificado, qualifica, dá um encargo, chama para fazer parte do conselho de Deus, mas depois de levar nesse ponto, ele fala assim, mas olha Josué, na verdade, vocês somente são figuras, sinais daquilo que vem depois. Porque, na verdade, mesmo com tudo isso que eu estou fazendo, quem vai abrir o caminho para cumprir todo esse plano glorioso é alguém que se chama o renovo. Então, no versículo 8, que ele fala, vocês são homens de presságio das coisas vindouras. Na verdade, vocês não vão fazer o trabalho permanente. A casa, eles não sabiam disso, mas hoje, pela história, a gente sabe, a casa que Josué e Zorobabel estavam reconstruindo não era a casa que ia permanecer. Esse remanescente que estava lá ia ser disperso novamente. Então, não era ainda o povo que Deus ia usar como base para trazer o seu reino permanente sobre a terra. Vocês são presságio. E depois nós vamos voltar nisso para fazer o paralelo com a nossa geração. Mas eu quero que a gente absorva bem primeiro essa parte de que é humilhante saber que nós estamos em trajes imundos e que só Deus pode nos qualificar. Mas essa é a verdade. E mesmo correspondendo a Deus, mesmo andando com Ele e fazendo parte e sendo fiel naquilo que Deus nos deu para fazer, mesmo assim, nós não estamos fazendo aquilo que faz parte o que Josué e Zorobabel estavam fazendo era um passo importante para chegar lá. Não dava para chegar onde Deus queria sem esse ponto onde eles estavam, sem essa parte que eles estavam. Mas eles precisavam saber, vocês são apenas sinais, vocês estão apontando, porque na verdade quem vai construir a casa de Deus, essas coisas vão ficar mais claras em outros capítulos de Zacarias. Mas o que ele está dizendo aqui já Josué, é maravilhoso, eu estou qualificando, mas vocês são sinais daquilo que vai acontecer no futuro. Então, vem uma nova aliança, vem algo muito além daquilo que vocês estão experimentando hoje, e eu quero dizer que isso é um paralelo do nosso tempo. Hoje nós já vivemos na nova aliança, é um passo muito grande, Jesus abriu um caminho muito grande, muito diferente, é uma grande divisória entre o tempo das primeiras alianças e a nova aliança agora, é totalmente, assim, construindo em cima das velhas, mas é novo, é realmente algo muito além. Mas quando nós olhamos para a segunda vinda de Jesus, nós também estamos apenas trabalhando, apontando, sendo sinais. Então, o que me veio assim muito forte olhando para esse capítulo é humilhante no início, porque nós estamos com trajes imundos. Mas é humilhante no fim também. Não é humilhante, é simplesmente a nossa função é muito simples. Nós não somos os grandões, nós não somos Salomão que vai construir a casa permanente de Deus. Nós simplesmente estamos apontando. Parece que o que nós estamos fazendo é transitório e de certa forma mas de certa forma não é, porque o que nós estamos fazendo no Espírito, diante de Deus, aquilo que é feito pelas ordens de Deus,
de acordo com as instruções de Deus, aquilo permanece para sempre. Mas não nessa aparência, não dessa forma. Nós não temos condições de fazer a obra permanente. Quem vai implantar o reino, quem vai construir a casa, o templo permanente de Deus é Jesus. Mas nós somos um presságio. Eu acho maravilhoso pensar que eu posso fazer parte de um grupo que é o que está acontecendo conosco, é uma antecipação das belas coisas que acontecerão no futuro. O reino de Deus já veio. Há muitas coisas que Jesus veio e colocou à disposição, deixou disponível para que nós possamos viver naquilo. Mas ainda é um sinal, ainda é um presságio, ainda é algo que aponta para o permanente que vem depois, ok? Então agora vamos para essa folha aqui, que é realmente o resumo de todo o capítulo 3. Agora aqui nós estamos com um quadro mais completo, de tudo que está falando, de toda a sequência, daquilo que Deus está revelando nessa visão, está aqui. Então, primeira coisa, essas primeiras aqui nós já vimos, né? A purificação das vestes imundas, depois a exortação para andar com Deus, andar nos meus caminhos. Então, a purificação mais profunda nos libera para andar com Deus num nível muito mais profundo. Eu queria enfatizar, né? Eu falei da segunda obra da graça. Existem etapas na nossa vida, e se você não sentiu, se você é alguém que conhece o caminho de Deus, que é uma pessoa convertida, que é uma pessoa que ama Jesus há muito tempo, se você não tem momentos na sua vida, não são muitos, mas cada um tem momentos diferentes, etapas diferentes, mas seguem mais ou menos esse padrão de que, além daquilo que a gente já experimentou na Páscoa, além daquilo que a gente já experimentou no Pentecostes, por sinal, hoje, né, é o dia do calendário, né? Hoje é o dia de Pentecostes. Mas além daquilo que essas festas representam na nossa experiência individual e como igreja, além disso, tem o dia da expiação, tem uma purificação maior. E não é assim, simplesmente eu preciso me policiar, eu preciso deixar certos hábitos. Sim, Deus quer purificar nossos pensamentos, nossas motivações, nosso coração, mas a ideia aqui é uma purificação que vai resultar num andar com Deus, numa comunhão com Deus, num conhecimento de Deus. O que Deus estava falando ainda não tinha essa linguagem tão clara, mas o que Deus estava falando com Josué, assim, agora você tem uma oportunidade de me conhecer. Agora você tem uma oportunidade de subir de nível. E isso depende de Deus, eu não sou capaz, isso não é jejum, estudo e fazendo muitas reuniões e fazendo muitas campanhas, assim, são coisas que Deus pode usar na nossa vida, mas não é por nosso empenho sozinho que nós vamos subir de degrau. Mas essa purificação que vem de Deus, Ele nos chamando, Ele nos convidando, e aí entrar num... Josué já era sacerdote. Deus só estava falando assim, agora você tem condições de cumprir seu ministério de uma forma muito mais plena e purificada, e intimidade comigo e tudo mais. Então, andar com Deus, ministério sacerdotal, membro do conselho divino, né? Nós já falamos sobre tudo isso hoje, e estamos aqui no quinto passo aqui, que quando nós subimos de nível, e por favor, não entenda isso como status, né? Nós não estamos falando sobre alguém que
que tem, né, um status, né, ou de título, ou de ministério, ou de alguém que fala assim, olha aquela pessoa que é o mais santo de todos. Não é esse tipo de admiração ou de pedestal que nós estamos falando, mas é realmente entrar numa dimensão maior de conhecimento de Deus, de relacionamento com Deus. E essas mudanças, eu diria que elas sempre acontecem no meio de uma crise. Elas acontecem, né? Aqui nós estamos vendo o povo que passou por 70 anos de cativeiro. Foi no meio dessa situação. Aqui especificamente, eles tinham voltado da Babilônia para a terra de Judá, para a cidade de Jerusalém. E depois de um belo começo, lançando os fundamentos, a obra parou. Então eles passaram por uma outra crise, 16 anos com a obra parada. Então Deus está pegando, como ele fala, Josué, você é um tição tirado do fogo. São tições, são pedaços, Deus queimando, Deus purificando coisas da nossa vida. Se Josué não fosse um tição arrancado do fogo, ele não estaria aqui nesse momento. Ele não estaria sendo convidado para subir de nível com Deus. E aí, o que acontece? Nós nos tornamos pessoas de presságio. E eu quero só comentar que essa palavra, presságio, né, prefigura, sinalizando, essa palavra no original ela tem um sentido de um milagre. Vocês são pessoas milagrosas. Vocês são pessoas... Essa mesma palavra presságio é usada para os sinais que Deus fez no Egito para tirar o povo de lá. São milagres, são coisas sobrenaturais. Então, a purificação que Deus quer fazer em nós individualmente, mas especialmente coletivamente, a purificação é algo milagroso. A gente olha para a situação da igreja, a gente olha para a história da igreja, a gente vê assim o livro de Juízes, sempre assim, tem avivamentos, mas depois cai, tem pessoas que são usadas por Deus, mas daí a pouco essas pessoas também são contaminadas. Então a gente até perde a esperança. O que Deus vai poder fazer conosco? Como que essa visão que Deus dá em tantos lugares, estamos estudando Zacarias, mas poderíamos usar outros profetas ou o Novo Testamento para falar da visão que Deus vai fazer, da restauração do reino dele, de um povo preparado. A gente fala assim, tudo bem, Jesus volta, ele conserta tudo. Mas tem essa, assim, vez após vez, Deus mostrando que algo precisa acontecer. A promessa de Deus, o jeito de Deus. Então, esses homens de presságio são homens de milagres. São homens que Deus mudou, são homens que Deus transformou. Eles são presságio do que vai acontecer. E o que vai acontecer? Então, agora vamos ver esses outros itens. E eu só quero lembrar, ou mostrar, né, antes de seguir adiante nesse capítulo 3, né? Na verdade, falta o finalzinho do versículo 8 e os versículos 9 e 10. Eu não vou entrar muito profundo nesses assuntos, porque aqui tem mais 3 passos aqui. Eu não vou entrar assim muito profundo, vou chamar a atenção porque nos próximos capítulos de Zacarias ele vai falar mais sobre essas coisas. Então nós vamos sempre voltando para esses temas. No capítulo 3 a gente vê um vislumbre aqui, mas são temas que vão voltar. Então, no final do versículo 8, quando ele fala, vocês são homens de presságio das coisas vindouras. Então, esse processo de purificação, esse chamado de Deus para Josué e para nós hoje, nos torna presságios, sinais, prefiguras daquilo que virá. E o que virá? O que vem? Primeira coisa, a vinda do renovo. Eu farei, olha só, ele simplesmente declara. Zacarias é um dos profetas
mais messiânicos do Antigo Testamento. Ele tem em poucos capítulos, ele tem muitas profecias específicas do Messias. E isso é um ponto que muitas vezes a gente tem uma tendência de esquecer. Você pode encontrar Jesus, simbologias, você pode encontrar o Messias no Antigo Testamento inteiro, mas tem poucas profecias específicas. E quando tem profecias mais específicas do Messias, a maioria fala da segunda vinda, não da primeira. Então, os judeus, eles tinham, no próprio tempo de Jesus, eles tinham uma expectativa messiânica. Mas não era muito claro para todos eles não sabiam muito como seria, porque realmente não tem muitas profecias detalhadas da primeira vinda. Hoje, para nós, Isaías 53 é fantástico, tem muitos detalhes, mas muitos judeus até hoje não acreditam que o capítulo 53, Isaías 53, está falando do Messias. E muitas vezes eles entendiam o Messias que era aquele que ia reinar, estabelecer o reino, que ia vir em glória, Daniel, filho do homem. Eles tinham mais visão de um Messias, um descendente de Davi, que ia reinar, do que a vinda de um Messias que ia morrer por eles. Então, eu farei vir o meu servo, o renovo. Então, aqui nós temos duas palavras chaves muito importantes que outros profetas tinham falado também a respeito do renovo. Eu vou ler os outros dois versículos e mostrar esses pontos, depois nós vamos ver quanto tempo que nós temos para falar um pouquinho sobre cada um. Então, o presságio do que viria seria, em primeiro lugar, olha, Josué, você está sendo convidado a fazer parte do meu conselho, mas vocês são sinais do que virá, porque quem vai resolver essa parada, quem vai desatar esse nó, quem vai abrir o caminho mesmo para acontecer aquilo que eu estou mostrando, a esperança, o reino, tem alguém específico, é o meu servo, o renovo, é ele que vai resolver. Então, ele não explica muita coisa aqui, nós vamos encontrar o renovo de novo, né, em Zacarias 6, mas ele está falando sobre a solução. E mais uma vez, muitas e muitas profecias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, muitas profecias que falam do reino, que falam da restauração, que falam da consumação, eles não falam muito especificamente desse instrumento, da chave. Quem é que vai trazer esse reino? Como que esse reino virá? Temos profecias. Desde Moisés, desde Deus falou com Adão e Eva, né? O descendente da mulher, mas eram coisas muito encobertas, eles não conseguiam entender muito. E são poucas, né? Muitas profecias do reino não falam de quem realmente vai trazer isso. As próprias profecias anteriores de Zacarias falam, eu vou habitar com vocês, mas ele não fala como que vai acontecer isso, como é que vai chegar a esse ponto de Deus poder habitar conosco, ok? Então aqui é uma profecia muito específica, aqui ele está apontando, precisa vir alguém. Não vai acontecer o reino, não vai acontecer a restauração. Vocês estão fazendo uma coisa muito importante, a reconstrução da casa de Deus, essa época, né, de Josué e Zorobabel. Isso é um passo essencial. Deus está tão vibrante com esse momento na história que ele revela para os seus profetas, foi essa casa, a segunda casa vai ter uma glória maior do que a primeira, e eu vou encher a terra e vai ter paz nesse lugar e eu vou habitar com o meu povo. Ele fala várias coisas
mas sempre tem uma lacuna. Mas como que vai chegar daqui até lá? Como é que vai pular desse ponto que nós estamos e vai chegar naquele ponto final? E aqui começa a abrir mais. O que precisa acontecer? Precisa vir o renovo. Deixa eu terminar e depois a gente volta nisso de novo. Versículo 9. Versículo 8 começou com ouve. Ouça aqui. Versículo 9 começa com vede. Vede aqui a pedra. Não sei se Zacarias estava vendo essa pedra, mas ele está dizendo, Josué, e isso aqui é plural, né? Vede, vocês precisam ver, vocês que são homens, pessoas de presságio, escutem bem, vocês são presságio daquilo que virá. E o que virá? Um renovo. Eles tinham, se eles conheciam os profetas, eles sabiam alguma coisa sobre esse renovo. Sabiam alguma coisa sobre o servo. Mas aqui ele fala de uma pedra. Vede aqui a pedra que pus diante de Josué. Então, olha só, eles são um presságio da vinda do renovo. E eles têm que ficar olhando, porque tem uma pedra que Deus colocou diante de Josué. Então, essa pedra, ele coloca diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, versículo 10, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Ok, então o que esses homens de presságio vão mostrar? Eu coloquei aqui só o renovo, mas é a vinda do renovo e da pedra, que é a mesma pessoa, é Jesus. Então, ele fala da figura do servo, ele fala da figura do renovo e ele fala da figura da pedra. Então ele está falando de 3 símbolos, de 3 alegorias para mostrar que a solução, tudo que nós vimos nesses passos anteriores são coisas importantes, são coisas que Deus quer fazer na nossa vida hoje. Existe um grande paralelo entre isso que Deus fez naquela época, o que Ele mostrou, e o que Deus quer fazer na nossa geração. E, em certo sentido, isso acontece é para acontecer em todas as gerações. Mas especialmente agora, antes desse acontecimento final, nós estamos vivendo esse tempo em que precisa ter purificação e o ministério sacerdotal e entrar no conselho de Deus e sermos pessoas de presságio. Então, tudo isso aqui precisa acontecer, mas nós também não podemos ficar exaltados. É impressionante, a gente olha para trás no século XX, e isso com certeza acontece nos nossos dias também, pessoas que começam a ver que Deus quer fazer uma coisa na igreja, que Deus quer restaurar o ministério, os 5 ministérios, o ministério apostólico, que Deus quer fazer com que a igreja seja forte, que dê um testemunho forte. Muitas pessoas que começam a olhar para esse lado, começam até a dar menos importância para a segunda vinda. Começa a perder de vista. Por isso que Deus está falando aqui com Josué. Olha, eu vou te dar um lugar no meu conselho, mas espera aí, não fique pensando muito alto, não, porque vocês são, assim, é alto, é maravilhoso. Deus não está dizendo que não vai fazer parte do conselho dele, mas ele está dizendo, fazer parte do meu conselho não vai ofuscar o acontecimento principal, que quem tem que vir mesmo é o renovo. Essa é a visão que nós precisamos ter hoje também. Naquela época era a primeira vinda de Jesus. Agora
nós estamos olhando para a segunda vinda. E algo tão significante, algo tão forte quanto a primeira vinda, algo que vai mudar tanto esse cenário e nos conduzir a uma nova dimensão, é também a segunda vinda, a mudança radical, o entrar numa nova dimensão é tão forte quanto naquela época. Então nós estamos no limiar também de um tempo em que nós estamos olhando para uma nova vinda, para um reino que virá e que vai mudar todas as coisas. Então a vinda do renovo é fundamental. E essa pedra, né, que ele fala. E o que vai acontecer quando o renovo vier? E aqui tem muitos aspectos que nós ainda não sabemos exatamente. O que vai acontecer? Realmente vai acontecer algo muito semelhante àquilo que aconteceu com Josué. E aí a gente começa a entender como que Josué era um homem de presságio. Como que ele estava simbolizando algo? Porque Deus está falando com ele, vocês estão simbolizando algo que vai acontecer no futuro, algo que ainda vou fazer. Assim como eu tirei os trajes imundos, assim como eu tirei toda a iniquidade, ele está dizendo, assim, estalou os dedos, ele mandou os anjos tirar a roupa suja de Josué e trazer roupas limpas. Ele disse que ele vai fazer isso, versículo 9, eu tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Essa é a outra coisa, né? Isso tem a ver com, na vinda de Jesus, a nação de Israel. Zacarias 12 fala sobre isso, Zacarias 13, que a nação de Israel vai ver aquele que eles traspassaram. Eles vai ter um encontro nacional, um avivamento, Deus vai tirar o véu, ele vai derramar um espírito de súplica. Então tem algo escatológico, algo tremendo que vai acontecer especificamente com Israel, mas isso sempre é simbólico. Israel é primícias, isso vai acontecer no mundo também. E Joel fala de um avivamento derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Todos aqueles que invocarem o nome de Jesus serão salvos. Então, isso fala a respeito de uma purificação muito grande que vai acontecer no fim. Então, remoção da iniquidade. Ele fez isso na cruz potencialmente. Assim, a gente fala, isso foi legal, ele tirou isso mesmo na cruz. Mas isso se torna prático, isso se torna concreto quando nós aceitamos, quando nós entramos e acreditamos no que Deus fez. Então, essa remoção da iniquidade num só dia. Assim como ele fez com Josué, ele vai fazer. Tem muita coisa que eu não entendo sobre isso, tem muita coisa que a gente não sabe exatamente como vai acontecer, mas a Bíblia fala da nação nascer num dia só. A Bíblia fala a respeito de algo que vai acontecer no final, que vai completar aquilo que Deus está preparando desde o início, e trabalhando e usando instrumentos humanos para preparar o caminho. E ao mesmo tempo, isso é um presságio, nós estamos antecipando as coisas que vão acontecer ainda antes da vinda, durante a vinda e depois da vinda de Jesus. São coisas tremendas que vão acontecer. E o versículo 10, que descreve, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e debaixo da figueira. Essa descrição aqui é muito simbólico, porque assim, isso é mais ou menos assim, é uma vida de paz. Se você olhar 1 Reis 4, na descrição do reinado de Salomão, ele tem essa descrição, que no tempo de Salomão tinha era um tempo de paz. Versículo 24, pois dominava, o rei Salomão dominava sobre toda a região, todos os reis
E tinha paz por todos os lados, era um reinado de paz. Isso é uma figura do reino milenar. É Jesus reinando, não tem mais guerra. E aí, versículo 25: Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. E em Miqueias 4, paralelo a Isaías 2, é uma profecia do reino milenar, que ninguém mais vai usar guerra, não vai nem ter armas de guerra mais, todos vão subir para Jerusalém para aprender a lei de Deus. Então, todas as coisas acontecendo, e aí tem essa mesma descrição de cada um vivendo debaixo da videira e debaixo da figueira. Então, é uma descrição simbólica de paz, de prosperidade, de não ter que ir atrás de outras coisas, não ter medo de guerra, não ter desarmonia, não ter desunião, e tem todas as descrições que nós temos em outras passagens de uma restauração da própria criação. Então, o que vai acontecer no fim é a implantação do reino de Deus. Essa visão tremenda, eu só quero lembrar, terminando assim que nós falamos, então eu quero voltar para esse ponto número 6, que quem é o instrumento, quem é a chave, quem é a pessoa, como é que vai acontecer tudo isso? Como é que nós vamos chegar lá? Aqui ele fala a respeito de um renovo. Essa palavra renovo é uma palavra, assim, a palavra servo que vem antes é uma pessoa humilde, não é uma pessoa arrogante. Então você tem várias profecias, Isaías 11, Isaías 42, eis aqui meu servo. Ele não vai julgar segundo a própria cabeça, ele vai fazer justiça. Ele é uma pessoa humilde, ele não vai pisar num cano fumegante, ele não vai apagar, não me lembro do termo agora, assim, mas ele não vai apagar uma chama que está quase apagando, ele vai fazer com que aquilo cresça. Então, o servo, duas passagens importantes, né, para ver isso, que não dá tempo de ler agora, mas Isaías 11 e Isaías 42. São os dois capítulos, assim, no início do capítulo, falam a respeito assim, do renovo, em Isaías 11, mas do servo em Isaías 42. Mas o renovo também, que é um renovo? É uma palavra que significa broto. Em vários lugares nos profetas, eles falavam assim, a ideia de um tição tirado do fogo, né, que é Josué, é bem semelhante, porque a ideia é de uma árvore que foi cortada. Davi, a nação de Israel, Jerusalém, eles foram cortados por causa da infidelidade, por causa de pecarem contra Deus e não serem fiéis a Deus. Fica um toco. Fica parecendo que não vai nascer mais nada, sabe? Uma árvore, uma planta que você corta e parece que morreu. E de repente, essa é a imagem que o renovo traz. E isso está em Isaías 53 também, quando ele fala do servo, quando ele fala do Messias, ele fala assim, ele vai nascer como um brotinho no deserto, que é uma outra ideia assim, de um lugar seco. Então, ou um toco que foi cortado, ou um deserto que você não espera nascer nada, de repente nasce um brotinho pequenininho, uma coisa muito frágil. Se você chegar com a mão, com o dedo, você arranca, você quebra, você apaga essa luzinha que está ali. Então, esse renovo, que depois em Jeremias 23 vai falar assim, eu vou fazer nascer do toco, do tronco de Davi, que foi cortado. Eu vou fazer nascer um brotinho, mas esse brotinho humilde, frágil, bem pequenininho, vai nascer e vai se tornar um rei que vai reinar em justiça e que vai trazer o reino de Deus sobre a terra. Então, é isso que Deus está falando com Zacarias e mostrando para Josué. Assim, tudo que estou fazendo em vocês é para apontar para a solução verdadeira.
a solução verdadeira, vocês são exemplos, vocês são milagres. Voltar da Babilônia é um milagre. Hoje nós estamos olhando para a nação de Israel, é um milagre. Como é que isso aconteceu? Como que o povo judeu preservou sua identidade? Como é que eles voltaram para a terra que eles tinham, que já não tinham há milênios? Como que isso aconteceu? É um brotinho. Quando Israel se tornou nação, eles eram muito pequenos, muito fáceis de serem dominados pelas nações em volta. Mas é um brotinho, é um renovo, é uma coisa muito pequena. E é isso que Deus está falando com esse povo no tempo nesse tempo de Zorobabel e Josué, nesse tempo de restauração. Vocês são de nada. Josué está com trajes imundos, não tem qualificação, não tem como chegar. Nós não temos como chegar na visão que Deus deu. Nós não temos qualificação, nós não temos potencial, nós não temos capacidade, nós não temos força, nós não temos justiça, nós não somos bons, nós não temos o que é necessário para chegar no lugar que Deus quer. Mas Ele está dizendo, e essa vai continuar nessa linha no capítulo 4, Deus está dizendo, olha, eu vou fazer. Existem dois extremos. Uns acham que os homens vão fazer, que os homens têm que ser fortes, que os homens têm que se levantar e fazer o reino de Deus, fazer justiça na terra. Outros acham assim, não, a gente não consegue fazer nada, isso é Deus que um dia vai fazer. Deixa para lá, não tem nada que a gente possa fazer hoje. Então são os dois extremos. Mas Deus precisa de Josué e Zorobabel. Esses dois capítulos, Zacarias 3 e 4, Deus precisa de Josué. Deus precisa de Zorobabel. Deus precisa do remanescente. Mas não é a nossa força. É sempre essa mensagem. Deus precisa de Abraão e Sara, mas eles não têm condições de ter o filho. Deus precisa da nossa presença, da nossa participação. Ele precisa porque Ele quis assim, não é que Ele precisa. Mas Ele quis assim, Ele quer assim. Então Deus quer a nossa participação, Ele quer que nós estejamos diante dEle, Ele deu um encargo para Josué, Ele está dando esse encargo para nós hoje, mas Ele está dizendo assim, vocês são apenas sinais, porque quem vai realmente fazer com que aconteça é o renovo, é a pedra. Essa pedra, nós vamos falar mais sobre ela, porque ela vai aparecer no capítulo 4 de novo. Então, esses temas de renovo, de pedra, nós vamos voltar a falar disso. A pedra tem 7 olhos, como no livro de Apocalipse, o Cordeiro tem esses 7 olhos. Esses 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus. Essa pedra que Deus colocou diante de Josué, uma pedra, alguns acham que é uma pedra de alicerce, pode ser. Outros acham que é uma pedra como aquelas pedras que tinha na roupa sacerdotal. Mas o que ele está dizendo, a pedra representa Jesus. E o que ele está dizendo, essa pedra, vocês têm que olhar para essa pedra, olhe para essa pedra, porque nessa pedra tem 7 olhos, então os 7 Espíritos de Deus, isso é a plenitude, quem vai fazer isso é Deus, não somos nós. E aí ele ainda fala, eu esculpirei a sua escultura. Tem outras traduções que falam assim, eu vou fazer uma inscrição, tipo escrever dentro dela. Mas o que ele está dizendo é que isso é uma obra divina, isso é uma obra de Deus. Não somos nós que somos capazes de fazer isso. A nossa participação e o nosso lugar diante de Deus é essencial, mas só Ele é capaz de realmente fazer. Vamos orar. Senhor, nós ficamos, se realmente estivermos vendo essa visão, é algo que deslumbra, é algo que desafia, é um quadro maravilhoso de como o Senhor vai fazer, mas também que o Senhor nos quer nesse lugar onde nós estamos.
Assim como Josué e Zorobabel, eles tinham que pôr a mão na obra, na massa e fazer aquilo que o Senhor tinha dado para eles fazerem. Tem coisas que o Senhor deu para nós hoje também. Mas o que nós podemos fazer é apenas um sinal, é apenas apontando, porque quem vai realmente edificar, quem vai edificar o reino, como o Senhor falou com Pedro e com os discípulos, eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra. Então, que realmente nós possamos encontrar a pedra, que possamos encontrar o renovo, que possamos ser preparados como Josué, que possamos corresponder como o Senhor queria, e que o caminho possa ser aberto, mas sempre entendendo que quem vai trazer o reino, quem vai implantar o reino, quem vai transformar tudo que nós fazemos de uma forma tão transitória e frágil em algo permanente e vivo é o Senhor, é o teu Espírito, é o Senhor na tua vinda. E nós queremos olhar para isso, queremos ter confiança nisso e que nós possamos ver isso com cada vez mais clareza. Pedimos e nos colocamos diante de Ti, em Teu nome. Amém.